Fala galera, boa noite, está aqui eu e o Dunga, né? Nós vamos hoje, mais uma vez, explanar para vocês essa grande inspiração de Deus. Deus tem nos inspirado em alguns projetos, gente, e esses projetos, quando Deus nos inspira, Ele tem transformado e realizado maravilhas, né? Na nossa igreja, no nosso meio, no nosso coração, na nossa vocação. E eu creio que esse projeto, né? Nós temos até uma inspiração muito linda, que é, nós temos uma pretensão, um propósito para esse nosso curso que está se iniciando. É formar um exército de evangelizadores digitais. Presta atenção nessa frase. A nossa pretensão, o propósito para esse curso que nós vamos explicar hoje para vocês, vamos aprofundar em alguns assuntos, já vamos entregar, é claro, algumas coisas para vocês, é formar um exército de evangelizadores, de pregadores, palestrantes digitais. Mas não simplesmente palestrantes digitais numa inspiração vindo da espiritualidade. Juntando espiritualidade e técnicas de comunicação que tanto eu como o Dunga adquirimos nesses últimos 25 anos que nós estamos na estrada, que nós fazemos a evangelização dessa nossa vida missionária. Então, esse curso, até conversando com o Dunga aqui antes de começar, esse curso é totalmente inovador, né, Dunga? Imagine nós com um curso desse há 25 anos atrás. Porque nós sempre tivemos um conteúdo que nós estudamos, nós rezamos, nós nos preparamos espiritualmente. O que nós queremos entregar nesse curso são ferramentas. Ou seja, como fazer uma pregação. Boa noite, Dunga. Deus abençoe você, Boa meu irmão. noite. Boa noite, Astromar. Boa noite a galera da Fórmula. É uma alegria, realmente, né? Que projeto lindo que Deus colocou no nosso coração. Exatamente isso. Acho que nós que evangelizamos também offline, né? Ou seja, em Offline. loco, nas igrejas, nos encontros. E nós aprendemos a evangelizar assim. Fomos fazendo e fomos aprendendo, né? E hoje, graças a Deus, nós já temos aí uma idade boa, né? Ambos temos mais que 50 anos de idade. Nós temos para mais de 30 anos de caminhada, né? Das quais todos esses anos foram realmente servindo a Deus. E nós tivemos também a oportunidade, como nós falamos na última live, de trabalharmos com pessoas que foram e são, né, ícones da evangelização no Brasil. É o caso do Martim Valverde, é o caso do Pepe, né, Prado Flores, é o caso do Padre Jonas, do Padre Léo, enfim, de tantos padres, grandes pregadores, que foram nossos mestres, né? Nós aprendemos ali sentados aos pés desses grandes mestres. E aprendemos, o fato é esse, nós aprendemos fazer, vendo cada um deles fazendo, e depois também cada um deles foi lançando, eu, você e tantos outros. Mas agora Deus nos deu a graça de termos essa ideia, essa feliz ideia, essa inspiração, de através desses 10 encontros que ainda virão pela frente, de nós passarmos todo esse conteúdo de como, né, montar uma pregação, de como montar uma palestra, as dinâmicas que nós já usamos, aquilo que nós aprendemos, isso em aulas ao vivo, e depois tudo isso também transcrito, a pessoa vai ter ao acesso, né, Isso, à muito legal. live, ao conteúdo gravado, depois ao conteúdo transcrito, numa linguagem um pouco mais explicativa, e tudo isso porque a nossa sede de evangelizar continua exatamente a mesma, né? De quando a gente começou. Isso está lá em Hebreus, né? Desde que mantenhamos firmes até o fim o nosso propósito inicial. Aí sim nós nos tornamos companheiros de Cristo. Então eu acho que você que está nos acompanhando agora, hoje nós vamos bater mais um papo com vocês, vamos responder algumas perguntas que você está aí já curioso para fazer. Pode ir fazendo a pergunta, a nossa equipe vai selecionar. Mas, eu estava conversando com você antes, dizendo para o povo, né? Hoje nós temos aí um batalhão de pessoas que navegam pela internet, né? Que muito mais até do que nós, eu e você, eles estão, é a geração
que nasceu com esse evento que é a internet. E eles estão todos os dias no WhatsApp, todos os dias no Facebook, todos os dias no Instagram, todos os dias em todas as redes sociais. E por meio dessas redes sociais, nós podemos realmente formar, como você já disse, um grande exército de evangelizadores. Então, nós queremos colocar na mão das pessoas ferramentas, técnicas, porque, como você também já bem disse, o conteúdo, é claro, é óbvio, espiritual, a leitura orante da palavra de Deus, vida sacramental, compromisso com Deus, e tudo isso vinculado ao dom que Deus deu a cada pessoa de falar, né, de se expressar, de colocar de forma emocionante, vibradora, contagiante, aquilo que Deus colocou no coração. Então, é para isso que nós estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz de estar com você, meu irmão. Você sabe que eu gosto muito de você, que você é uma pessoa tremendamente importante na minha vida. As missões que já fizemos juntos foi realmente assim, de a gente, quando ficar bem velhinho, ali com os 90 anos, a gente poder olhar para trás e dizer como foi bom evangelizar o Brasil e o mundo na sua companhia. Então, nós estamos aqui, gente. Estamos aqui, por favor, já comece a mandar as perguntas. Fica à vontade de puxar também a inspiração aí para a gente começar essa live. Formar um grande exército de evangelizadores digitais, né? Nessa era digital que nós estamos vivendo, gente, nós não podemos ficar para trás. Então, foi essa a inspiração que nasceu no nosso coração, né, Dunga? Em tantas conversas até informais. Eu sempre falo, quando eu estou com o Dunga, a gente não conversa coisas que não edificam. Tudo vai encaixando, tudo vai... e quando nós saímos da presença um do outro, aquilo fica borbulhando dentro de nós. Né? Fica borbulhando dentro de nós. E depois aquelas ideias se tornam inspirações, aquelas inspirações a gente vai colocando em prática. E esse curso nasceu assim, gente. De uma inspiração minha, do Dunga. E nós já temos hoje pronto para você todo o curso, toda a técnica necessária. É claro, nós vamos estar falando para você, em um certo momento do curso, o que é uma pregação. Antes da pregação, durante a pregação e depois da pregação. Quais são essas nossas atitudes antes? Antes, é claro, gente, nunca vamos tirar isso do contexto. É a base, é o alicerce, é o fundamento, é a oração, é a espiritualidade. Mas eu costumo dizer, Dunga, o Espírito Santo não inventa nada na gente. O que Deus tinha que inventar, já inventou. Então, o Espírito Santo não inventa nada na gente. O Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos inspira. E quanto maior a nossa preparação, mais eficaz a nossa evangelização. Gente, guarda essa frase. Quanto maior a nossa preparação, muito maior e mais eficaz é a nossa evangelização. E esse Espírito Santo age na gente. Então, nós vamos estar falando muito dessa preparação. Como nos preparar? É claro, espiritualmente, mas como preparar tecnicamente a nossa pregação. Quantos minutos, quanto tempo deve durar a nossa pregação? Então, você tem que saber, antes da pregação, quanto tempo você tem para pregar. Me chamaram para uma pregação no grupo de oração. No grupo de oração, geralmente, não é 1 hora. 30 minutos de pregação num grupo de oração, porque tem música, tem oração, né? Então, nesses 30 minutos, qual é o tema? Qual é o tema? Como escolher um tema para essa pregação? E depois, eu estou falando dessa preparação, gente. Tempo de pregação, o tema da minha pregação, se a mensagem vai ser querigmática, catequética, ou se a mensagem vai ser de perseverança e até mesmo de quebrantamento. Então, vamos lá. Na minha preparação, eu já tenho o tema, né, Dunga? Já tenho o tema da minha pregação, vou procurar a mensagem, mas eu tenho que saber se ela vai ser catequética ou querigmática. Catequética é o ensino. Querigmática é amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo ou comunidade. São mensagens querigmáticas que falam principalmente do amor de Deus. É conversão, é mudança de vida. Eu vou pregar, dar meu testemunho. Então, é uma mensagem querigmática. Catequética já é uma mensagem, gente, que é onde eu vou citar vida do santo, eu vou citar documentos da igreja, eu vou fazer um ensino pegando 3 ou 4
palavras na Bíblia, onde eu posso embasar aquilo que eu estou falando em nome da igreja. Ou seja, são dogmas. O que é um dogma? Dogma é fundamento da nossa fé, são definições de fé. Isso é um dogma. Então, quando te chamam para dar uma catequese, não é uma pregação num grupo de oração, mas um ensino. Então, catequese está ligada a ensino. Querigma está ligada ao primeiro anúncio de evangelização e conversão. E depois uma mensagem de perseverança. Ali naquele grupo, naquelas pessoas, você foi chamado para motivar aquelas pessoas a perseverar no caminho. São pessoas que estão passando por perseguições, é um grupo que está em crise, é uma comunidade que está em crise, então você vai levar essa perseverança. Ou é um quebrantamento, pessoas que já estavam em Deus, mas que se afastaram, você vai fazer um resgate. Então, tudo isso faz parte de uma pregação, e não é simplesmente você rezar, gente, é isso que eu estou dizendo, que nós vamos insistir nesse curso. Não é simplesmente você se preparar espiritualmente, é você ter todo um contexto de uma situação, de uma pregação. Então, isso eu e o Dunga vamos passar para você. O Astro, nós somos de um tempo, né, que nos grupos de oração, as pessoas que eram chamadas para pregar tinham um santo hábito, né, era um hábito muito puro, em que muitos recorreram a esse hábito, que era pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, e na página que caísse, escolhia ali, e em cima daquele tema, começavam a pregar. Bom, esse tempo foi um tempo importante, um tempo puro, singelo, né? Até mesmo ingênuo, mas esse tempo passou. Né? Esse tempo não existe mais. Hoje, os problemas atuais da nossa sociedade requer tudo isso que você disse. Querigma, quebrantamento, ensino, catequese. Nós não podemos hoje perder a oportunidade, Astromar, e você sabe bem disso, de quando nós somos chamados para pregar, de nós já fazemos uma leitura muito rápida do ambiente que nós estamos, se é um grupo de oração, se é um grupo de jovem, se é um grande encontro, se é um encontro fechado, se é um encontro aberto, se nós vamos estar falando em loco para aquele público e também com transmissão por rádio, por televisão. Então, hoje, as palavras, os assuntos, né, o que a gente quer fazer durante aquele período que foi nos dado, seja meia hora, 40 minutos ou uma hora, nós temos que ir para a pregação sabendo o que a gente quer fazer. É claro que Deus tem toda a liberdade de mudar, de inspirar. É a moção que nós falamos na semana passada, né, Dunga? A unção e a moção, é isso que você está dizendo. Exatamente. Porém, nós precisamos realmente fazer a nossa parte. E a nossa parte cabe primeiro. A primeira coisa que a gente vai pedir para essas pessoas que vão nos acompanhar ao longo dessas 10 oportunidades, dessas 10 noites ou momentos que nós vamos ver com eles. Primeiro, você que está interessado em fazer esse curso, você que já é uma das 200 pessoas que já se inscreveram, quem sabe hoje mais 200 pessoas, primeira coisa, vamos subir um degrau na nossa espiritualidade. Ou seja, se você é uma pessoa que vai entrar para esse curso é porque você quer ser um pregador, você quer ser um palestrante, você quer usar o dom da palavra para levar a boa mensagem às pessoas. A partir de hoje, então, nós já estamos convidando você a subir um degrau na sua espiritualidade. Ou seja, você que já tem a Bíblia, que tem o costume de ler a Bíblia, a gente já quer fazer com que você tenha um espaço, um tempo, durante o seu dia, para a leitura orante da Bíblia. Ou seja, você já vai estipular isso na sua rotina. O dia tem 24 horas, você pode pegar 1 hora, 2 horas, meia hora, que seja, mas você precisa colocar no seu tempo um contato com a Bíblia. Você precisa passar alguns minutos, ou quem sabe um tempo maior, 1 hora, quem sabe, diariamente com a palavra de Deus. E, se possível, uma boa leitura acompanhando isso,
um bom livro, um dicionário da língua portuguesa, um dicionário também bíblico. Ou seja, você tem que entrar nessa atmosfera, porque só se ama, de fato, aquilo que se conhece, aquilo que se experimenta. Então, tanto o Astromar como eu, nós temos o hábito de lermos a Bíblia diariamente. Nós temos o hábito de separarmos do nosso dia um momento para estarmos diante da palavra de Deus. Ou seja, naquele dia, sem você esperar, toca o telefone e vai chegar convite para você fazer uma pregação, seja dentro do encontro, num grande encontro, um grupo de oração, um grupo de jovens. O Padre Jonas sempre me ensinou o seguinte, Astro, que pregador tem que ser igual aquele soldado que dorme fardado. Ele já dorme de coturno, dorme com a mochila, com o capacete. Tocou o alarme, ele pula e vai para a guerra. Então, o verdadeiro pregador é aquele que está preparado. Se alguém me chamar agora para pregar, independentemente do tema, eu estou preparado. Por que eu estou preparado? Porque eu já tenho meu contato diário com a palavra de Deus. É claro, nem sempre, raramente vão te chamar para pregar daqui a pouco. Vão te dar um tempo para se preparar, um mês, 15 dias, 10 dias, que seja. Então, você que já tem esse hábito, e agora deram até para você um tema para facilitar na sua cabeça, como o Astro acabou de dizer, o Espírito Santo, ele vai nos recordar de todas as coisas. A promessa de Jesus é essa. Ele vos recordará. Recordará. Olha, decoração. Recor, ou seja, é aquele ré que está gravado no coração. E ele vai recordar. Ele vai trazer de volta aquilo que já está gravado no coração por causa daquele contato diário. Então, uma vez dado o tema para você, você já tem muitas passagens bíblicas guardadas no coração, que você se lembra dela. Montar uma palestra com a técnica que nós vamos passar para você vai ser até fácil. Né? Você precisa, então, primeira coisinha que eu queria lembrar às pessoas que estão nos acompanhando é isso. Se você vai se inscrever no nosso curso, se você está feliz de estar conosco, então, a partir de amanhã, tá bom? A partir de amanhã, você vai dedicar-se um pouco mais à leitura orante da palavra de Deus. Você vai colocar na sua agenda diária um momento com a palavra de Deus. Isso para você vai ser muito importante, como tem sido ao longo desses 30 anos para mim e para o Astro, muito importante. Você, Astro? Por que o Dunga está dizendo tudo isso, gente? Porque isso é uma preparação para uma pregação. É muito interessante quando o Dunga fala aquilo que o Padre Jonas disse, a diferença entre um soldado e um guerrilheiro. O soldado cumpre turno, né, Dunga? Ele trabalha 12 e descansa 24. O soldado. Mas o guerrilheiro não. Ele dorme com a farda, ele dorme com a arma, ele dorme com o turno, ele dorme pronto, gente. É esse pronto que nós devemos estar. Esse pronto significa eu estou preparado. E como se prepara? Se prepara agora? Não vou me preparar agora. Antes da pregação, é uma preparação contínua. Parte técnica, leitura da palavra, temas. Quantas vezes lá no início eu deixava ali no meu caderninho 5, 6 pregações prontas? Por quê? Eu estudava e vinha a inspiração, mas eu não tinha ainda uma agenda para cumprir. Mas eu já preparava aquela pregação. Se um dia alguém me chamar, eu estou pronto. Sabe? Então, essa parte técnica é lindo isso. É aquele primeiro amor que não se passa. Todos os anos eu abro o meu caderno. E para você que está começando o curso com a gente aqui, você tem que preparar o teu caderno para esse curso, para 2019. Todos os dias você vai preparar um tema, uma pregação, uma palavra que você vai extrair da Bíblia e vai escrever alguma coisa, vai preparar. Isso é uma preparação contínua, gente. Fora, é claro, a Eucaristia, o terço, a confissão, são coisas que nós fazemos antes da pregação. Precisamos. Quando você vai para a pregação, aí sim, você tem preparado, o tema é catequético, o tema é querigma, o tema, por exemplo, é quebrantamento, o tema é perseverança. Você já vem tudo aquilo que você estudou, o Espírito Santo vai te recordar
cortando e você vai entregando para aquelas pessoas, sabe? Então, muitas vezes, a gente prepara algo ali tão lindo, tão profundo, e a hora que você chega, a plateia, a assembleia que nós falamos, né? Não está de acordo com aquela mensagem. Quando você não está preparado, você chega ali com uma pregação, o que fazer então? É ali que a pessoa se perde. Ali entra o quê? Uma moção do Espírito Santo. Ele te move, ele te dá um diagnóstico, ele te dá uma palavra de sabedoria, ele te dá um discernimento para que você possa pregar, às vezes, a mesma palavra e transformar numa perseverança, num quebrantamento, né? Então, isso não é só a prática dos 25 anos meu, do Dunga, mas é principalmente, gente, uma preparação diária. Antes da pregação, nós estamos falando. Eu escolhi o tema, eu escolhi não só o tema escrito, né? Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus, mas se é catequese, se é querigma, se é quebrantamento, eu preparei alguma coisa, algo, em 3 partes, essa preparação. Essa preparação tem que ser a introdução de uma pregação, o desenvolvimento dessa pregação e a finalização. Ó, gente, eu escolhi querigma e vou anunciar, escolhi a passagem bíblica, só que vai ter que ter 3 partes, seja qual for a pregação. Introdução, desenvolvimento e finalização. Dessas 3 partes, ao longo do curso, nós vamos transformar em 8. O que é uma introdução? Em mais algumas partes. O desenvolvimento, como desenvolver, e a finalização, como eu finalizo. São 3 partes de uma pregação. Então, eu me preparei. Durante a pregação, eu tenho que estar ali. Eu tenho 30 minutos, gente. Eu tenho que fazer uma introdução de 5, um tema de 20, 25, e mais 5 para finalizar. Esse desenvolvimento é o principal. Se você tiver 30 minutos. E aí você vai aprender também, aqui no curso, aqui com a gente, né? Como dividir em tempo. E você vai estar dando uma controlada no relógio no início, mas depois, eu sinto isso principalmente no Dunga. Parece que ele tem um relógio dentro dele, cara. Eu falo, o Dunga está indo para... Quando o Dunga está pregando, eu sei exatamente qual que é a introdução, qual que é o desenvolvimento e a finalização. O Dunga está finalizando. O Dunga está desenvolvendo. De tanto que nós já temos essa prática e também de ver um outro pregar, né? E às vezes, quantas vezes nós pregamos juntos? 1 hora, né? 1 hora de pregação juntos. 15. O Dunga só fala assim para mim, ó, começa. Eu faço 15, ele faz 15. 1 hora de pregação quando estão nós 2 juntos. Mas você sozinho, 30 minutos, você tem que ter essas 3 partes, gente. Introdução, desenvolvimento e finalização. 30 minutos, essa introdução é sobre o tema que você vai falar. É uma ambientação, você vai ambientar as pessoas. Você vai fazer a leitura bíblica aqui, nessa introdução. Desenvolvimento, acabou a leitura bíblica. Você vai desenvolver o tema. Esse desenvolvimento é muito importante. É o teu conteúdo, é aquela palavra que você escolheu, é aquele personagem que você escolheu, é aquela mensagem de amor que você escolheu, ou de quebrantamento, ou de perseverança, ou catequética que você escolheu. E depois a finalização. Nós finalizamos uma coisa muito importante na finalização. É um imperativo. O imperativo é uma palavra de ordem. Não é tua. Eu vou falar. Vai falar para as pessoas, sim. Porque você tá ali revestido de toda a autoridade do alto, nas 3 partes. E essa finalização tem que ter um imperativo. Uma ordem para aquelas pessoas colocarem em prática. E depois dessa ordem, a oração. 3 partes. Não é isso aí, Dunga, que a gente está tão acostumado a fazer? Eu estava vendo você falar isso. Interessante que... Sabe com quem eu aprendi isso, Astor? Essas 3 partes. Eu aprendi com 2 grandes pregadores que eu também tive a oportunidade de trabalhar. Com o Padre Léo, com o professor Felipe Aquino. É interessante como esses 2 têm uma dinâmica e uma didática muito grande. Essa contextualização da pregação, se for, por exemplo, a pregação de 1 hora, né, que é a maior parte das vezes que nós somos chamados a pregar, são pregações que levam 1 hora. Então, aqueles primeiros 15 minutos, para que você contextualize o texto
que você vai usar. É como se a gente, olhando para aquele público, a gente realmente o respeitasse, a ponto de dar a eles o contexto de quando foi escrito aquela palavra, em que aspecto, em que condições foram escritos. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui, pequeno, né? Quando Paulo escreve, por exemplo, para os Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Olha que passagem bonita, passagem linda, né? Bacana, um convite a nos alegrarmos. Quando? Sempre. Mas como? No Senhor. Porém, podemos imaginar Paulo preso numa cadeia, num cárcere, lá em Éfeso, escrevendo uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Então, quanto mais você puder contextualizar o que você ainda vai pregar dentro daqueles primeiros minutos da pregação, para que aquele público que está ali te vendo, para que eles possam dar uma viajada no tempo, para que eles possam se apaixonar um pouco mais por aquele personagem, no caso Paulo, por aquele público, no caso dos Efésios, né? Lá, aliás, os Filipenses, lá na cidade de Filipe, cidade fundada pelo pai de Alexandre o Grande, que se chamava Filipe. Então, quanto mais você contextualiza, naqueles primeiros minutos, as pessoas elas se abrem a uma curiosidade boa de conhecer aquele fato, e depois sim, você entra naquela mensagem que você realmente quer passar, aquilo que você, né, de maneira inspirada, percebeu que Deus quer falar com aquelas pessoas, e no final, como você disse, é aquele fechamento. Porque dentro de uma palestra ou dentro de uma pregação, nós temos aquele momento onde a gente anuncia, também temos aquele momento da gente, como profetas, temos que denunciar, né? Nós não podemos ser coniventes com as coisas de errado que acontecem, nós precisamos também fazer uma denúncia, mas nós não podemos ficar na denúncia, nós precisamos apresentar uma solução, um caminho, né? O que vamos fazer, então, a partir dessa pregação? Então, quando você olha para uma assembleia reunida e você naturalmente se apaixona por ela, porque nós fazemos isso com muito amor no coração, e você já fica imaginando como é que esse povo, o que esse povo fará com esse conteúdo que eu estou colocando na mão deles. Então, eles vão sair dali, eles vão voltar para a casa deles, eles vão voltar para o ambiente deles, né? O dia a dia de uma fábrica, o dia a dia de um hospital, de uma repartição pública, o dia a dia da dona do lar, né? Aquela mulher que toma conta da sua casa, o dia a dia de um homem que está desempregado e precisa realmente estar ali clamando a Deus a providência divina, de um jovem que vai enfrentar a faculdade, de uma pessoa que vai enfrentar um meio hostil onde ela vive. Tudo isso tem que estar na nossa cabeça, porque no fechamento daquela pregação, nós precisamos apontar um caminho para essas pessoas. Eu já vi muitos pregadores que usam o tempo todo meio que apocalíptico, né? Denunciando, e quando ele termina a pregação dele, o máximo que ele conseguiu foi criar um problema de consciência nas pessoas. Ou seja, as pessoas se sentiram acusadas, julgadas. Mas ele não usou o final da pregação para a conclusão, para apontar um caminho. Então isso é muito importante. Seja uma pregação de 15 minutos, meia hora, 40 minutos ou de 1 hora. Nós precisamos ter esse compromisso. Isso que você acabou de dizer é muito importante. E o bacana é que está tudo isso escrito já no curso que as pessoas irão receber em breve, se Deus quiser. Tanto nas nossas lives, quanto também no produto depois escrito, transcrito para as pessoas. Então, o meu amigo Astromar, eu acho que nós começamos bem a nossa noite. É realmente isso. As pessoas que querem pregar já estão começando a ser amigos da palavra de Deus, né? São amigos da palavra. A sua Bíblia é uma ferramenta. Eu vou pedir para o meu amigo Rafael, que está aqui comigo, pegar na minha Bíblia ali, Rafael, por favor. E eu até quero indicar para as pessoas uma Bíblia que eu estou usando ultimamente,
que é a Bíblia de Estudo da Ave Maria, edições Ave Maria. É muito boa. As introduções de cada livro são grandes. Ela nos coloca dentro do contexto histórico daquele determinado livro, como Oséias, por exemplo, como Isaías, como Samuel, enfim. Nós viajamos no tempo. A gente começa a entender a cronologia da Bíblia. Os livros não estão cronologicamente organizados. Tem livros que você lê aqui, mas que está antes desse. Aqui na Bíblia está depois, mas historicamente ele está antes. Nós vamos acostumando com as datas da Bíblia. E aí a gente vai fazendo disso aqui, olha, uma ferramenta de trabalho. Tem que ser sua companheira isso aqui. Eu gosto de ver a Bíblia do Astromar, porque a Bíblia do Astromar é toda riscada, é toda anotada, colorida. Ele sabe onde achar as passagens bíblicas que ele quer achar. Mesmo que a gente não saiba de cor, capítulo, versículo, mesmo que a gente não tenha essa capacidade, mas nós sabemos onde encontrar. Nós temos mais ou menos uma cronologia, uma lógica, e aí isso se torna uma ferramenta. Então, amigos da Bíblia, tendo como ferramentas, e nos preparar para o começo, o meio e a conclusão, a introdução, a mensagem e o fechamento, seja de uma palestra, seja de uma pregação. Vai lá, Astro. Dungão, nós já estamos entregando aí para o povo muita coisa, né? Um conteúdo legal, gente. Você vê, são coisas simples. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando, Dunga, ou que já fizeram a inscrição para o teu curso, mais de 200, quase 250 pessoas já fizeram a inscrição, muitos já são pregadores, gente. Sim. Esse curso vai servir também como uma reciclagem para essas pessoas, sabe? Olha quantas dicas que o Dunga deu aí, inclusive indicando até a Bíblia Ave Maria de Estudo. Olha aí, essa Bíblia Ave Maria de Estudo é a Bíblia onde nós temos, além da palavra, além do conteúdo da Bíblia, né? Tem umas introduções muito ricas, né? Histórica, vai dar contexto de tudo. Né? Olha, só para as pessoas terem uma ideia dessa Bíblia, olha as notas de rodapé. As notas de rodapé são enormes, né? Aqui é o trecho bíblico que nós estamos lendo, e aqui são as notas de rodapé. Olha, dos dois lados. Então, esse trabalho que a Bíblia, que as edições Ave Maria fez, olha, foi fantástica. Eu tenho a Teb em casa, eu tenho a Jerusalém em casa, eu tenho a CNBB na minha casa, tenho a Ave Maria, aquela de zíperzinho, aquela que também é muito boa, mas o que eles fizeram nessa para quem prega, para quem é pregador, para quem gosta de entender o contexto das coisas, essa Bíblia é fantástica. Tanto as introduções de cada livro, às vezes 3, 4, 5 páginas de introdução para você entrar naquele livro, tá? E também as notas de rodapé, que são verdadeiras aulas. Então, isso associado a você também pesquisando na internet, a você lendo um bom livro, um bom dicionário da língua portuguesa do seu lado, para você entender algumas palavras, a raiz das palavras, isso tudo vai fazer de você, sem dúvida, porque o dom de pregar, Deus deu. A sede de evangelizar, você tem. Então, a gente precisa apenas agora juntar tudo isso de uma forma muito organizada, para que o próximo convite que você receber para pregar, você possa estar na unção, na moção de Deus, mas lembrando que o Espírito, ele vai recordar aquilo que você tem guardado dentro de você. Do nada, não tem como, mas ele vai recordar você. Então, quanto mais você ler, quanto mais você for amigo da Bíblia, mais coisas o Espírito Santo terá para recordar dentro de você. Sua profissão. Olha quantas vezes eu vi o Astromar pregando e usando exemplos da profissão dele. A profissão do Astromar, ele é formado em Educação Física e também vários cursos de pedagogia dentro de uma escola. Então, ele tem muita coisa. Quantas vezes eu... Travou do Dunga. Galera, travou do Dunga ali. O Dunga está dizendo que nós usamos no nosso dia a dia para evangelizar. Tudo aquilo do nosso dia a dia
O que acontece? O Dunga, quando ele era operador mecânico, né, formado pelo Senai, o Dunga usava tantas coisas da profissão dele. Hoje eu uso da minha. O Dunga usa da dele quantas coisas que nós vivemos. Isso o Espírito Santo vai nos inspirando. Quando você está se preparando para uma pregação, o que acontece? Um exemplo no dia a dia, um exemplo no trânsito, um exemplo no teu trabalho, um exemplo na tua família. Deus vai nos... Quando você... Eu sempre dou um exemplo assim, ó. Hoje eu vou pregar, eu já estou aqui o tema tal. É como que eu comprei um carro marca tal, vermelho. Eu nunca tinha visto tanto carro vermelho, mas daqui a pouco começa a passar um monte de carro vermelho na minha frente. Eu começo a prestar atenção naquele carro vermelho. Nossa, quanto carro vermelho que existe igual o meu. Por que isso? É porque você está atento àquilo que você já tem. Você começa a prestar atenção naquilo que lhe interessa. E quando você se prepara para uma pregação, é isso. E as pessoas estão perguntando aqui, né? Esse curso serve para quem? Serve para iniciantes, para catequista. Você que é catequista e você tem dificuldade em preparar um conteúdo, esse curso é perfeito para você. Você, às vezes, a catequista tem até um livrinho ali com o tema, você vai dinamizar as suas aulas, vai dar vida às suas aulas e vai muito melhor preparado para ensinar. É aquilo que nós estamos falando, a mensagem é querigmática, é catequética, no caso das catequistas, é de perseverança ou é de quebrantamento. Não foge desses quatro tipos de mensagens, né? E a catequética, para catequista é perfeito. Catequista, você vai ter ferramenta nas suas mãos para que você possa trabalhar. E para quem está começando, nós dizíamos no início dessa live, se eu e o Dunga lá no início tivéssemos o como, as ferramentas, porque nós fomos nos preparando as pessoas. Eu tenho certeza que o Dunga, como eu, ouviu muito aquelas fitas cassete com as pregações do Padre Jonas, né, cara? Não foi mesmo? Verdade, Astro. Eu acho que o mundo vai girando, né? A humanidade, ela tem uma agenda, e Deus vai agindo na agenda da humanidade, né? Deus vai intervindo na agenda da humanidade. Nós fomos testemunhas oculares, né, de grandes pregadores pregando e aprendemos com eles. Nada mais justo, hoje, como homens que somos já amadurecidos, eu sou avô, né, tenho 2 netas, você tem filhos grandes que até já saíram de casa, já estão aí morando fora. Enfim, hoje nós temos os recursos, né, como esse que nós estamos usando agora. Eu acredito que pregar dentro de uma igreja é muito importante, mas hoje as igrejas, elas estão com outros canais, nós estamos com outras possibilidades. Então, nada mais justo do que nós partilharmos com as pessoas aquilo que nós já vivemos e experimentamos e aprendemos. Eu queria tocar no assunto que você já tocou, eu quero tocar de novo, que é justamente nesse caminho que nós vamos fazer com nossos queridos irmãos e irmãs que vão se preparar para serem grandes pregadores e grandes palestrantes, de não terem medo de usar a experiência de vida. A experiência de vida, ela é muito importante. Jesus pregou usando a experiência de vida. Jesus falou do trigo, Jesus falou da massa, Jesus falou da luz, Jesus falou do fogo, Jesus falou dos campos, Jesus falou da natureza, Jesus falou de coisas que eram próprias. Jesus morou em Nazaré. Nazaré é uma região na Galileia, nós conhecemos bem lá, né? Fomos muitas vezes, graças a Deus. O norte de Israel é onde está a Galileia, onde está Nazaré. Uma região de muita plantação, muitos vales, também de muitas montanhas. A natureza lá é gritante. Jesus tem experiência como pastor, Jesus tem experiência como agricultor, Jesus tem experiência como carpinteiro, e várias vezes, Jesus usou desse expediente. Ele, para evangelizar, ele usou de coisas que ele vivenciou, né? Então, nós também hoje,
graças a Deus, temos muitas experiências que não são experiências propriamente dentro de igreja, mas são experiências profissionais. E nós não podemos ter medo de, na hora certa, inspirado por Cristo, por Espírito Santo, de colocarmos também como conteúdo a experiência de vida que nós temos. Porque isso eu aprendi com o Astromar, quando eu ouvi ele dizendo que a palavra sabedoria não se origina na palavra saber, e sim na palavra sabor. É a palavra sabor que origina a palavra sabedoria. Então, aquelas pessoas que viveram os sabores da vida, até os sabores ruins, ao longo da vida, elas se tornarão, uma vez que estão próximas de Deus, pessoas sábias. Elas vão poder dar um bom conselho. Elas vão poder até dizer para as pessoas, não faça isso, porque eu fiz e me dei muito mal. Então, ela vai adquirindo os sabores e vai se tornando uma pessoa sábia. Então, nada mais justo de que, quando você for fazer uma pregação também, meu irmão, minha irmã, de você, além do recurso que você vai usar, é claro, a passagem bíblica, de você realmente se esmerar ali, fazendo o começo, meio e fim, a introdução, a mensagem, o fechamento, mas também você não ter medo de colocar também as suas experiências. Por exemplo, Pastor Marco, ontem à noite eu estava na cidade de Jacareí, estava pregando num grupo de oração lá, e num bairro bem próximo a uma fábrica de papel. O bairro tem 20 mil pessoas morando naquele bairro. Todas aquelas 20 mil pessoas estão ligadas diretamente a uma fábrica de papel e celulose. Poxa, quando eu cheguei ali e vi que tinha uma fábrica de papel e ao redor 20 mil pessoas morando e trabalhando, né? Muitas famílias e tudo mais, cerca de 2 mil funcionários hoje tem aquela fábrica. Poxa, do que eu me lembrei? O meu pai trabalhou 35 anos numa fábrica de papel. A minha mãe trabalhou 30 anos numa fábrica de papel. O meu irmão mais velho trabalhou 28 anos numa fábrica de papel. E eu trabalhei 12. Eu estava falando com uma comunidade que gira em torno de uma fábrica de papel. Eu conheço todo o processo de fabricação do papel, desde o plantio do eucalipto, ao corte, ao que tem que ser picado, cozido, vai se tornar uma massa, vai ser branqueado, vai se tornar uma celulose, folha de celulose, depois vai se tornar um papel lixa, papel crepom, papel higiênico, papel sulfite, papel de seda, enfim. Quando eu vi, eu estava falando da minha experiência e eu conquistei a atenção daquelas pessoas, porque eu fui falando de coisas que aquelas pessoas entendiam. E eu fui dando exemplo, pessoas, né, Dunga? Exato. Eu fui dando exemplo de transformação, né, que Deus quer nos transformar, como transforma um eucalipto numa folha de papel. Né? Um eucalipto enorme, de 15 metros de altura, numa folha de papel branquinha para a gente escrever uma história diferente. Quando eu percebi que aquele povo, eu falando com aquela linguagem, eles iriam entender melhor o Evangelho, eu me vi como Jesus contando uma parábola ou usando um exemplo da vida dele. Então, meus irmãos, uma coisa que vocês podem colocar sem medo na pregação é a experiência profissional, a expertise, a especificidade, a isso que você estudou. Você pode transformar toda essa experiência também num grande complemento da sua palestra e também da sua pregação. Mas isso também está no conteúdo que nós já preparamos para você. Sim. Eu tenho certeza que o Astromar fez muito isso, hein, Astro? Fez muito isso, né, Dunga? A gente faz ainda. Isso que o Dunga está falando, gente, faz parte do tripé da pregação. Nós já falamos da introdução. Aqui no desenvolvimento é que você vai usar aquilo da realidade sua, como o Dunga fez ontem à noite lá em Jacareí, usando aquilo que ele já viveu, que a família dele viveu, dentro de uma fábrica de celulose, uma fábrica de papel, né? De pegar desde o eucalipto, preparar tudo. Então, faz parte do desenvolvimento, chamou a atenção das pessoas. Você entrou na realidade das pessoas. É aquilo que Jesus fazia. Jesus falava das redes, Jesus falava do peixe, Jesus falava das ovelhas, porque era aquilo que o povo vivia. Jesus falava da agricultura, Jesus usava os lírios do campo, Jesus falava das ervas, Jesus... É isso. E nós vamos te ajudar a preparar tudo isso. Por quê? Nós vamos te entregar ferramentas. A cada aula, são 10 aulas, que nós começaremos na semana que vem,
dia 25, né? Nós começaremos na semana que vem, na terça-feira, a primeira aula. Já vou dando uma dica. A primeira aula, nós vamos pegar que tipo de pregador que você é, que tipo de palestrante você é, a tua personalidade, porque todos nós temos um chamado. O Dunga tem um chamado, eu e o Dunga, nós temos até um carisma próximo, parecido, mas a nossa forma de expressar, o nosso conteúdo, difere demais. Então, você vai começar a se identificar. Qual é o teu chamado? Que tipo de espiritualidade você vai ter? E nós vamos já, na primeira aula, falar de dois personagens muito importantes, Paulo e Apolo. Paulo mais conhecido, né, que é São Paulo apóstolo, mas na época tinha alguém muito eloquente. A eloquência dele também trazia multidões. Era Apolo. Paulo não era eloquente. Nós vamos falar isso para você depois. Mas como que os dois evangelizavam juntos, na mesma época, no mesmo contexto? E São Paulo, essa segunda coluna da nossa Igreja Católica, é claro, primeiro é São Pedro, depois São Paulo, mas tudo isso entra dentro é ótimo, né? Tudo isso vai estar dentro. Está perdoado, né? Tá vendo, gente? Quando a gente fala errado, até isso a gente ainda faz uma gracinha, quebra o gelo, né? É sinal que a gente sabe o certo. Quando a gente se corrige em público, é sinal que nós sabemos o certo. Isso também é muito importante para um pregador, né? Se corrigir. Então, tudo isso vai estar dentro do conteúdo desse curso. Nós vamos formar para a Igreja do Brasil, para a Igreja do mundo, para a nossa Igreja Católica. Nós vamos formar um exército de evangelizadores, de pregadores digitais. Nesse mundo digital, nós vamos preparar esse povo, esse exército de evangelizador digital. Vocês vão entrar naquilo que Deus tem para nós. O mundo atual, eu vou dizendo para vocês, é um curso muito moderno. Durante a hora que acabou aqui, né, Duga, nós acabamos de falar, durante a semana você vai receber, você vai poder baixar na nossa plataforma todo o conteúdo escrito. Porque tem pessoas que gostam de ouvir e escrever. Tem outros que gostam de ouvir, escrever e ler aquilo que nós falamos. Vocês vão receber, então, exercícios para fazer durante a semana, como preparar uma pregação, aquilo que nós falamos vai ter lição para casa. Lembra do nosso caderninho, Duga? Para casa. Já está mais moderno, né? Tarefa. É verdade. A cartilha Caminho Suave, né? Você estudou com Caminho Suave? Vai, pode falar. Muito legal. Eu acho que as pessoas já estão se identificando com... Bom, já se identificam conosco, né? Graças a Deus nós temos uma caminhada muito bonita e a gente não consegue fazer nada se não for de maneira apaixonada, né? Nós somos homens apaixonados por aquilo que nós fazemos. É por isso que, graças a Deus, nós temos tido assim, muito êxito, né? Muito fruto das coisas que nós temos plantado e que temos regado, e algumas coisas nós temos até colhido. Mas muitos outros virão depois de nós, melhores do que nós, e vão colher também aquilo que nós estamos plantando. Mas eu tenho certeza, Aço, que essa vontade que nós temos de evangelizar está sendo traduzida aí. Eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa muito mais didática do que eu, né? Até pela sua formação acadêmica. Você é professor, né? Você passou anos da sua vida dentro de escolas, preparando aulas, como coordenando o setor pedagógico das escolas que você trabalhou. Então, você tem essa expertise, e você que está nos vendo agora, acompanhando, sabe que o Astro é um grande profissional, né, do ensino, tem uma experiência de muitos anos nos colégios por onde ele participou, colégios católicos, onde, nossa, as irmãs são apaixonadas por ele, pelo trabalho dele. Então é uma pessoa muito dinâmica e muito didática, coisa que eu não sou, né? Eu sou, assim, do coração, eu tenho a minha didática própria, mas o Astro foi formado por isso. Academicamente, ele foi formado para isso. Por isso que esses cursos, quando eu e o Astro a gente conversa,
eu dou algumas ideias de tópicos e ele vai desenvolvendo. Ele tem uma cabeça fantástica para desenvolver essas coisas. Por isso que eu estou colado nele também, entendeu? Para aprender cada vez mais. Não é? Então, você vai receber depois isso escrito de uma forma muito clara, né? Mesmo que nossos momentos ao vivo, nossas aulas, sejam assim, bem na emoção, respondendo perguntas, colocando, mas o bacana é que depois tudo isso, quando for transcrito, vai ter a supervisão do Astromar, e ao receber esse conteúdo escrito, você vai ouvindo o que nós vamos falando, mas ao ler os tópicos grifados, os exercícios para casa, tarefa mesmo para você, enfim, isso vai fazer com que você, que já tem o chamado para ser um pregador, que já sente no coração que tem o dom da palavra, que você tem uma facilidade de expressar, seja um conteúdo catequético, querigmático, ou então numa mensagem um pouco mais carismática, mais de fogo, né? Não tem problema, seja qual for o seu estilo, nós vamos te ajudar. Nós vamos colocar para você uma forma bacana de você desenvolver esse dom maravilhoso que Deus colocou na sua vida. Hoje eu conversava com uma pessoa, Astromar, chamada Laudinha, uma pessoa muito bacana, e ela dizia para mim, ela estava tentando entrar em contato para fazer a inscrição para o curso, e ela dizia que o sonho dela é ser uma pregadora. Que bom sonho, né? É um bom sonho de se ter. E às vezes a pessoa ela tem tanta sede de falar de Deus, e Deus vendo esse esforço da pessoa, e esse amor que essa pessoa tem pela palavra de Deus, e a vontade que ela tem de ser uma pessoa que vai pregar a palavra de Deus, Deus vai abrindo portas. Então, também para essas pessoas que não são hoje pregadoras de fato, mas que têm esse sonho, que têm essa vontade, nós vamos te ajudar. Claro que ser ou não ser, e eis a questão, é claro que isso Deus também vai botar a mão, vai te conduzir para cá, te conduzir para lá, vai amadurecer, mas Deus está à procura daqueles que entregam algo mais, né? Não tenha medo de ser santo, significa não tenha medo de ser selecionado, de ser escolhido, tá bom? De ser separado. Então tem muitas pessoas que querem ser, mas não dão passos. Outras também querem ser, mas dão passos. Então essas pessoas estão se destacando de outras pessoas. Deus está olhando para isso. Aquela ali está se empenhando mais. É justo que eu abra mais porta para ele, porque ele está vendo o esforço. Então você que vai fazer esse curso conosco, é como se você estivesse dando um passo a mais na busca de fazer a vontade de Deus na sua vida. E nós respeitamos muito isso. Então nós queremos te ajudar. Nós vamos também procurar resposta quando nós não a tivermos. Nós vamos atender a sua questão. As perguntas que vocês fizerem para nós vai ser muito importante. E você pode ter certeza, o Xando, o Néder, todo o pessoal da Fórmula, o Astromar, eu, todo o pessoal que trabalha comigo na Filton, toda essa experiência que nós temos, nós vamos atrás de possíveis respostas que nós ainda não as temos, para que você possa ser cada vez mais municiado para se tornar realmente uma grande ferramenta na mão de Deus. Pode contar com isso. Agora, é claro, que nós já sabemos, é bastante coisa, e nós queremos partilhar com vocês. É isso aí, gente. Olha aí. Você tem que entrar num link aí para que você possa fazer parte de um grupo, e nesse grupo vai ser apresentado tudo para você, né? Tudo isso que o Dunga está falando para você, todas as suas dúvidas, tudo. Tem muitas perguntas, Dunga, mas muitas perguntas mesmo. Beleza. Né? Oi? Que beleza, muitas perguntas. Isso para nós é muito importante. É muito importante, porque demonstra o interesse das pessoas, né? Gente, nós estamos entrando na realidade digital. É lindo demais. Nós fazemos parte do mundo sem ser do mundo. Nós não estamos falando do mundo como nós estamos falando do sistema, tá? Do sistema. Nós estamos entrando nesse sistema, nessa realidade digital. Não podemos ficar para trás. Esse curso é algo muito moderno. Todas
todas as ferramentas que nós vamos entregar, é algo estudado, é algo praticado. Eu vejo muito assim, o Dunga é autodidata, gente. O Dunga é autodidata. Eu tive que estudar muito para poder ter a didática que ele tem. Então, o Dunga ele pega uma agulha e faz a pregação sobre a agulha, né? Para eu fazer uma pregação sobre essa mesma agulha que o Dunga pegou, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, mas o Dunga não. Ele tem o coração, ele tem a alma, o Dunga é o pregador pronto. Não que nasceu pronto, ninguém nasce pronto. Nós nascemos com um chamado. Então, gente, nós vamos apresentar desde o nosso chamado, meu e do Dunga, para você. Você tem que entrar nesse link que está aí. Nós vamos colocar você num grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações. Na semana passada, Dunga, nós fechamos aí 250 pessoas que entraram, vão fazer parte. É claro, gente, esse curso tem um custo, nós não chamamos nem de custo, é um investimento para você. Nós já fizemos uma pré-venda na semana passada, foi maravilhosa, assim, né? A adesão, o povo querendo se formar mesmo, dentro de tudo aquilo que nós apresentamos. Hoje, não será o mesmo investimento da semana passada, né? Que lá foi algo muito especial. O que nós vamos fazer hoje é um preço muito, muito especial. Para você que vai entrar aí nesse link, se cadastrar, vai fazer parte desse grupo do WhatsApp, vamos tirando todas as suas dúvidas, e nós precisamos mesmo, né, Dunga? Nos preparar, porque nós investimos em tantas coisas, gente. Deixa eu falar para você. Nós investimos em tantas coisas, nós gastamos, às vezes, com tantas coisas. Vamos investir no chamado de Deus. Para isso, o curso está aí, todas as ferramentas, tudo foi muito estudado, custou muito estudo nosso, custou muito esforço nosso. Então, tudo isso aí vai ser entregue para você de uma forma bem empacotada, embalada, com lacinho, e você vai poder desfrutar. Então, já vou dar uma dica para você, para a semana que vem, você que vai começar. Tenha o teu caderno em mãos, tenha a sua Bíblia nas mãos, próximo a você, tem uma caneta de 2, 3 cores aí, para que você possa, às vezes, o Dunga desenha muito bem, viu, gente? Às vezes ele vai desenhar alguma coisa aqui, vai mostrar para vocês, né, a folha, como faz. É muito legal, vai ser muito legal tudo que nós vamos entregar para vocês. Então, se cadastre, entra nesse link aí, faça parte do grupo do WhatsApp e saiba todas as condições que nós temos só hoje aqui para você. Semana que vem já é outro assunto, né? Semana que vem começa. Então, vamos lá? Dungão, suas considerações finais. Valeu, eu tô doido para começar, né? Tô doido para começar. Estamos aquecendo, vamos pro jogo, né? Você pode ter certeza que essa semana eu vou estar comendo, mastigando a palavra de Deus, porque eu quero realmente, dentro do próximo tema, dentro da primeira aula, me preparar como nunca para que nós possamos juntos, né, passar para esse povo aquilo que você já programou aí. A gente vai agora recordar e vamos anotar mais um pouco, mas eu quero chegar terça-feira da semana que vem realmente preparado, muito bem preparado e animado. Porque bom lembrar que vai estar tudo gravado. Vai estar tudo gravado. Nós vamos deixar gravado isso aí. Né? Nós vamos deixar gravado todas as aulas. Você quer rever essas aulas, você quer assistir depois dessas aulas, vai ficar tudo na plataforma, na nossa plataforma, com tudo isso aí. Né? Então, eu e o Dunga somos muito da prática. Então, a gente não quer ficar aquecendo aqui, né, Dunga, para entrar, né? A gente quer jogar. E olha, semana que vem começa. Vai ser uma semana de preparação e eu quero que chegue logo terça-feira para que nós possamos alimentar esse povo. E volto a reiterar o convite que o Astro fez. Entre aí no link, se inscreva. É um investimento, sim. Se trata de um grande investimento no seu ministério, na sua busca de Deus, na sua busca de servir a Deus e ao povo de Deus. Então, esse curso, é claro, ele tem que ter um preço, porque existem pessoas trabalhando, pessoas que tem 2 equipes trabalhando, uma com o Dunga, outra comigo. Exatamente. Então, tem pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Mas
tanto vocês quanto nós queremos investir no nosso ministério. Então, você está convidado, venha participar desse grupo do WhatsApp, vai receber o conteúdo. Nós vamos também querer ouvir a sua pergunta, sua dúvida para nós. É uma boa ferramenta de trabalho, porque a gente já vai direto ao assunto, tá bom? Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe você, a sua família, a Priscila, o Felipe, o Pedro e essa galera maravilhosa aí da Forma. Deus abençoe. Deus abençoe você também, meu irmão. Ó, semana que vem estamos juntos, gente. Prepara teu caderno, prepara a tua Bíblia. A Bíblia, tem muita gente perguntando qual é a tua Bíblia aí, Dunga. Só repete novamente. Olha, mais uma vez, eu quero apresentar a vocês essa Bíblia, que é uma Bíblia já conhecida, né? Há muitos anos da renovação. Aliás, é a primeira Bíblia traduzida em português no Brasil. Imagina, a Bíblia da Ave Maria. Mas essa edição é a edição para estudo. Você encontra nas melhores livrarias. O que ela tem de diferente, Astromar? As introduções dos livros são cerca de 4, 5 páginas antes de começar o livro, onde os padres que participaram dessa edição para estudo nos colocaram no contexto daquele livro. Suponhamos, vamos ler, por exemplo, o livro de Isaías. Então ele vai falar de Isaías, do tempo, das datas, do tempo dos reis, quem viveu naquela época, há quanto tempo antes. Ele vai introduzir-nos ao livro e depois as notas de rodapé. Ou seja, isso para quem vai estudar é extremamente importante. Por exemplo, quando nós formos falar de Paulo e de Apolo, com certeza muita coisa nós vamos tirar daqui. Então, eu quero dar parabéns à edição Ave Maria e quero indicar. Então, durante a semana, compre a Bíblia da Ave Maria, edições para estudo, porque ela vai ser a nossa ferramenta de trabalho. Valeu? Obrigado pela dica, Dunga. Boa noite, gente. Valeu, Deus abençoe a todos nós, né, Dungão? Deus abençoe. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Com Deus. Tchau, tchau.